Nós sabemos que existe muitas organizações religiosas nos nossos dias que tiveram a sua origem, ou que têm a sua origem, em movimentos oriundos da Reforma Protestante do século XVI. O que acontece? A maioria dessas organizações religiosas acabaram por herdar da religião mãe tudo o que ela criou, tudo o que ela estabeleceu. E nós sabemos que esta é a dificuldade das pessoas. As pessoas tentam, por exemplo, fundamentar a Trindade como um princípio, como se fosse um princípio apostólico daquele lá do primeiro século. Não é. Igualmente, outras pessoas, por exemplo, tentam estabelecer como dia do Senhor o domingo, o primeiro dia da semana, porque desconhecem a época da mudança desse dia, que também foi no quarto século com um decreto estabelecido por Constantino. Então, na verdade, Constantino, imperador pagão, ele tratou de tirar da religião tudo aquilo que a identificava como uma congregação israelita. Tudo aquilo que havia de judaísmo na congregação, Constantino e aquela nova configuração ali, apostatada, trataram de remover. Mas houve uma parte dessa congregação, telespectador, que não aceitou essas mudanças, que fugiu para o deserto e que foi protegida pelo Eterno como um remanescente, como aquele que não se contaminou com essas mudanças. Agora, eu dizia para vocês, por exemplo, o perigo que tem você defender certos argumentos que foram criados no período da apostasia. Eu quero dizer também, Périx, para o nosso telespectador, que obviamente que aqueles que não têm um compromisso com Deus de Israel, com o Eterno, não têm obrigação de descrer em Trindade nem de aceitar o Shabat. Exatamente. São somente aquelas pessoas que têm um compromisso com o Deus de Israel, que têm um interesse em servir ao Deus de Israel, em unir-se ao povo de Israel, é que devem se preocupar com o Shabat, em não aceitar dogma da Trindade e outros dogmas. Existe, por exemplo, um dogma aí que diz que Yeshua, Jesus, é o próprio Deus, chamado unicismo. Exatamente. Também é outro ponto terrível. Não é? Eu acho que é até pior do que o trinitário. Exatamente. Não é? Então, nós, para entendermos essas coisas, nós temos que amar o povo de Israel e dizermos o seguinte, olha, do terceiro século para frente, do quarto século para frente, tudo tem que ser revisto, porque foi o período de apostasia. E ficarmos naquilo que era ensinado nos dias primitivos. Exatamente. Agora, muitas pessoas afirmam, Rosh Hashai, que não estão mais nessa religião romana. Não, eu sei, eles falam, né? Eu sei, a igreja romana fez muita coisa errada, mas eu não sou da igreja romana. Hoje eu sou de um movimento que veio para reformar os erros. Eu abandonei. Eu abandonei a igreja romana, eu já fui da igreja romana, hoje eu não sou mais. Hoje eu não adoro mais ídolos, por exemplo. Mas não é bem assim que a Bíblia diz, não é bem assim que as coisas realmente acontecem. A verdade é que todos os movimentos que tiveram sua origem dentro desta religião romana, até os dias de hoje, continuam a tolerar as suas doutrinas, o que, de alguma maneira, continua a ligá-los à sua mãe, vamos chamar assim, sua mãe. Que deu origem. Teologicamente, eles são filhos, continuam sendo filhos dessa igreja romana. Agora, Pérez, você veja bem uma coisa, né? O fato da pessoa estar indo mais, frequentando mais a religião anterior, ele não vai mais lá, não frequenta mais, já há alguns anos. Exato. Significa que ele esteja fora daquela religião? De nenhuma maneira. Eu pergunto, se você foi criado por uma família, muito embora você faça muito tempo que não vê essa família, mas
fatalmente você vai acabar criando os teus filhos de acordo com o que você foi criado nessa família. É uma herança. Você ainda continua tendo uma herança. E digo mais, continua a estar marcado, porque se comprometeu com a religião anterior, esteve dentro da religião anterior, comeu, como metaforicamente falando, bebeu do vinho da religião anterior, o que te faz parte desta religião. Agora, o que nós temos aí nos escritos de Apocalipse, uma palavra que fala sobre tolerar os ensinamentos Exatamente. de Roma, ainda praticar esses ensinamentos, né? Porque a reforma não conseguiu reformar tudo, reformou alguma coisa, né? Exatamente. Mas então, qual é o problema que tem continuar praticando certos ensinamentos que se originou lá, Exatamente. a partir da apostasia? Yohanan Rachalia, o apóstolo João, nos fala em Apocalipse, pela revelação de Deus, o seguinte, versículo 20 do capítulo 2, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas não se arrependeu. Meu caro telespectador, a gente sabe que o livro de Reis nos conta a história da mulher chamada Jezabel, esposa do rei Acabe, um rei judeu que se permitiu casar com uma mulher prostituta e dos filhos dos goim, dos que não eram do povo de Israel, que trouxe a prostituição espiritual e moral para o povo de Israel, que perseguiu os profetas de Deus que falavam a verdade, o que incluía o profeta Elias, que foi sustentado no deserto por Deus durante algum tempo também, pelos corvos que lhe levavam coisas, e que isso se repetiu, metaforicamente falando, simbologicamente falando, nos dias posteriores aos apóstolos, quando esta Jezabel, a grande meretriz, também perseguiu os profetas, ou seja, aqueles que continuavam a falar a verdade e que muitos dentre os religiosos de hoje ainda toleram seus ensinamentos. Pelo que a gente percebe, então, Jezabel é uma figura, né, da Babilônia moderna, que começou ali a partir do período de apostasia do quarto século, perseguindo os santos, né? Exato. Criando leis que perseguissem os santos. Exato. E fazendo com que o Israel ali, né, da nova aliança, se contaminasse com Roma, com seus ensinos, né? Exatamente. E o Eterno diz, tenho contra ti que toleras Jezabel. Por que toleras? Porque toleras os seus ensinamentos. Mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Rocha, me responda uma pergunta. Na época do profeta Elias, ela conseguiu matar todos os profetas? Não. Porque Elias teve esse medo em Deus, mas ela matou todo mundo, só sobrei eu. É verdade isso? Não, houve ali no caso também um remanescente. Exatamente. Né? Que permaneceu e que nós vamos ver que essa história se repete, então, a partir do quarto século. Exato. Que tem um remanescente. Agora a gente dizia o seguinte, você continuar pondo em prática ensinamentos oriundos desse período de apostasia, tentando defender teologicamente, montar um estudo teológico para provar, por exemplo, que a congregação primitiva era trinitária, para provar que o primeiro dia da semana é o dia do Senhor, enfim, para provar uma série de coisas, que o homem vai morar no céu, né? Porque isso são coisas terríveis. O que a apostasia romana colocou dentro da religião é coisa terrível. Não é? Todas essas práticas. Não é? Se você continua crendo nisso aí, você continua comprometido com Roma, você não saiu dela. E qual é a mensagem que João, Yohanan, dá aos que temem ao Eterno, mas que ainda estão dentro de Roma? Ele fala, Apocalipse, capítulo 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Sai dela. Sai de quem? Sai de Babilônia.
sai do domínio de Jezabel, que persegue os profetas, que perseguiu os profetas, sai de tudo que tem a ver com a sua apostasia. Se você se diz... Sair dela, Périx. Exato. Sair dela. Deixar de crer no que ela ensinou. Deixar de se influenciar pela sua apostasia e buscar realmente aquilo que era no primeiro século. Agora, também não adianta nada o indivíduo, você que está nos assistindo, deixar de crer nos seus dogmas, mas ficar no lugar onde você está. Também não vai resolver o seu problema. Quem se impurificou deve se purificar. Ou seja, você deve fazer a sua tevilá através do povo verdadeiro, se batizando no povo verdadeiro e fazendo parte desse povo, para que você possa estar livre desse selo que está sobre você, o selo da apostasia romana. Exatamente. Então, a palavra do Eterno é essa, né? Sai dela, povo meu. Sai, deixe de crer nas suas apostasias e volte-se. E uma das coisas que você... Quando a gente fala voltar, eu sei que tem muita gente sincera que está falando assim, eu tenho que fazer techuvá, nós temos que voltar às raízes. Mas veja bem, muitas instituições religiosas, se for fazer uma tevilá, Périx, se for fazer um retorno, vai cair dentro de Roma. Exatamente. Porque é de lá que veio. Exatamente. Então, nesse caso, quando você está... você não tem essa origem, você tem que fazer uma conversão verdadeira. Né? Então, isto é possível, nós vamos falar aqui em outras oportunidades a respeito de como você pode unir-se verdadeiramente. Não adianta fazer um retorno, adotar práticas judaicas, costumes judaicos, cantar músicas judaicas, praticar a dança judaica, usar talite, usar kippá. Não adianta isso aí. Isso aí não vai te colocar dentro da congregação do primeiro século. Você tem que tomar uma decisão, partir para uma conversão mesmo, você que quer realmente pertencer àquela congregação, ao remanescente, unir-se ao remanescente daquela congregação. Então, a decisão tem que ser completa. Se você lidera um grupo, isso pode ser feito em grupo, essa decisão. Buscar pela verdadeira congregação, pela verdadeira fé. E abrir mão, porque conversão é isso, é abrir mão de tudo em prol, a favor de uma aceitação plena da verdade. Exatamente. E até os dias de hoje, permanece um remanescente santo. O apóstolo Paulo fala aos Romanos 11, que do mesmo modo como nos dias de Elias, 7.000 homens não se prostraram a Baal, também nos dias de hoje permanece um remanescente. Se você quer fazer parte desse remanescente, se você quer estar livre do poder de Jezabel, entre em contato conosco e faça parte dos israelitas da nova aliança. E tem mais, marca da besta. É uma coisa que aterroriza. A marca da besta ainda vem. A marca da besta já veio, já está aí. As pessoas já estão marcadas. O anticristo já veio há muito tempo, já está assentado no seu trono, reinando por aí. Mas você tem a oportunidade de romper, de sair da marca da besta, de romper com o anticristo e de unir-se à congregação israelita do primeiro século, estabelecida, não é? E entre o nosso povo, o povo de Israel.